e nós vamos tirar as suas dúvidas, tá? Sexta-feira passada, João Kleber passou por uma cirurgia de emergência após sentir fortes dores abdominais. Ele foi submetido a uma correção de hérnia inguinal e, segundo a assessoria, João Kleber sabia da existência da hérnia e planejava já fazer a cirurgia em outra ocasião, o que não foi possível devido às fortes dores. Agora nós vamos então conversar com o Dr. Nelson Liboni, que vai tirar nossas dúvidas sobre os sintomas e tratamentos dos diversos tipos de hérnias abdominais. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada, viu, por estar aqui conosco mais uma vez, trazendo informação, né? Informação é poder. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite de estar novamente aí com vocês. É um prazer. Doutor, nós separamos alguns mitos e verdades, mas antes eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é uma hérnia. Então, a hérnia, ela é uma protusão, é um aparecimento de uma estrutura que deveria estar dentro da cavidade abdominal. Então, existe um orifício que não deveria estar ali e esse orifício permite a passagem de gordura que existe dentro do abdômen até de alças, tá? E isso pode haver aí um encarceramento quando essa hérnia não volta para trás, essas bolinhas que estão aí, ou um estrangulamento, e é o que deve ter acontecido, né, na situação do colega, e aí ele teve que ser operado de urgência, porque senão tem risco de perfurar, isquemiar e fazer uma peritonite, que são coisas graves, né? Então, o tratamento de hérnia é uma coisa muito simples, né, quando bem indicado, não pode demorar muito quando se faz o diagnóstico, porque senão você acaba indo para uma situação de uma cirurgia de emergência, e aí emergência sempre você vai tentar salvar o paciente e depois vai tratar sequelas. Então, o ideal é tratar eletivamente e evitar essas sequelas, né? E quando a assessoria disse que ele já planejava fazer, mas que não deu tempo, isso costuma ocorrer? A hérnia tem pressa? Muitas vezes não pode ser o nosso tempo, é o tempo dela mesmo, tem que ter uma certa urgência. Então, depende muito, assim, de alguns fatores, né? Algumas coisas são interessantes, né? Por exemplo, hérnias muito pequenininhas, com o colo, buraquinho pequenininho, elas doem muito. Elas incomodam bastante os pacientes. Então, muitas vezes, os pacientes que têm um buracão grande, assim, as alças passam para fora, vocês devem já ter visto isso em praia, em algum lugar, as pessoas não sentem dor, né? Porque o colo herniário é muito pequenininho. A hérnia, quando ela é diagnosticada, a gente sempre indica a cirurgia. O que indica a cirurgia de emergência é quando existe estrangulamento, ou encarceramento, ou piora do estado geral, né? Mas a gente sempre faz o diagnóstico, pede exames pré-operatórios, indica numa situação mais tranquila, e enquanto isso o paciente tem que entrar numa fase que ele não pode fazer força, não pode fazer exercícios e tudo mais, né? Mas existe sempre esse tempo, só se for um estrangulamento ou encarceramento, aí tem que operar de emergência mesmo. E a hérnia acontece em homens e mulheres, certo? Sim, assim, as hérnias, por exemplo, que são as inguinais, acontecem muito mais em homens, né, do que nas mulheres. E nas mulheres, por causa de gravidez, por causa de alterações hormonais e tudo mais, você pode ter hérnias, por exemplo, diástase de reto, que é comum, a musculatura da parede abdominal se afasta, a barriga fica um pouco mais protusa. Essa não tem emergência, é mais uma característica estética. Tem as hérnias epigástricas, que são comuns em mulheres, as hérnias umbilicais também são mais comuns em mulheres, e as hérnias femorais e as hérnias atípicas também. Então, as mulheres são contempladas, tadinhas, também com isso, né? Poxa então, vida. então vocês ganharam mais um prêmio, né? Então, o fato da gravidez e o sedentarismo até da modernidade, as mulheres hoje, elas trabalham e às vezes não têm tempo, né? Porque ela tem dupla jornada, trabalham no serviço e em casa, acaba às vezes muitas vezes não se dedicando ao corpo de uma maneira saudável, né? Então, essa flacidez permite com que você tenha mais hérnias, infelizmente. Então vamos tirar nossas dúvidas. Eu vou colocar algumas frases que podem ser mitos ou verdades, e aí o Dr. Liboni vai desmistificar tudo isso pra gente. Então vamos lá. Primeiro, tosse e esforço intenso podem ter relação com o aparecimento das hérnias. É mito ou é verdade? Ah, sim, isso daí é verdade, porque o que acaba acontecendo? Eu aumento muito a pressão intraabdominal e aí sempre vai forçar as estruturas que são mais delicadas. Então, quando eu pulso, aumenta muito a pressão, né? E o esforço, por exemplo, tem gente que vai na academia e acaba exagerando na atividade física. A atividade física
uma complementação da qualidade de vida, não pode virar uma coisa, se você não for um atleta profissional, não há o porquê fazer exageros, né? Então, isso é uma plena verdade. Então, vai aparecer mais hérnias mesmo. Então tudo é bom com moderação, certo? Tudo na vida. Hérnias abdominais podem ocorrer em qualquer idade? É mito ou é verdade? É verdade. Pode acontecer desde o nenenzinho, já que nasce com hérnias umbilicais, hérnias inguinais, até a idade adulta, tá? E até na velhice, tá? Então, tem a ver com a flacidez local, principalmente nos idosos, né? Começa a aparecer. E uma coisa importante até te falar, porque muitas vezes as pessoas ficam postergando para operar a hérnia porque ela está numa situação estável e lá na frente acaba tendo uma cirurgia de emergência e a pessoa é idosa. Aí tem outras complicações, né? Comorbidades. Então, é importante a gente até lembrar que independente da idade e da condição clínica, se tiver em boas condições, sempre opere, viu? Então o ideal é sempre o quanto antes. Ah, com certeza. Doutora, eu volto já para a gente seguir aqui com os mitos e verdades e depois teremos também algumas perguntas que foram enviadas por você aí de casa. E já que estamos falando e seguimos o nosso bate-papo por aqui sobre hérnias, então mais um mito ou verdade na tela, vamos lá? Hérnias não causam dor. Doutor Liboni, é mito ou verdade? Não, é mito. A grande maioria causa dor, sim, né? Então as pessoas sabem que dá dor, mas fogem da cirurgia, né? Não tem jeito. Mas causam dor, sim. A cirurgia costuma ser tranquila? A operação de hérnia é um procedimento complexo ou não? Depende da localização, né? Hoje, as hérnias inguinais e femorais que ficam aqui perto da coxa e na região da virilha, a gente faz tudo por minimamente invasivas, né? Que são a laparoscopia robótica. A gente opera de manhã, vai embora à tarde e o resultado é muito bacana. O índice de recidiva é muito baixo, é em torno de 1%. A gente usa a tela, né? Então que dá menos dor. Hoje nós temos materiais bem bacanas para isso. As hérnias umbilicais a gente consegue fazer, dependendo do tamanho, até com anestesia local e sedação, o doente vai embora, assim como as hérnias epigástricas, né? E as hérnias incisionais já dão um pouquinho mais de trabalho, essa sim não precisa de tela, um dia de internação, mas a grande maioria dos procedimentos são muito simples, muito melhor do que operar numa situação de emergência, com risco de sofrimento de alça, de fazer uma perfuração e uma peritonite. Então, vale a pena fazer. Antigamente, quando não colocava a tela, a gente fazia aquelas manobras de sobrepor tecidos um sobre o outro, né? Então, rasgava muito, o índice de recidiva era muito alto. Então, hoje, com as novas anestesias, com as novas telas e os novos procedimentos, nossa, está muito bom para o paciente. Ficou muito fácil esse tipo de tratamento. Que maravilha, que bom, né? O avanço da medicina. O próximo mito ou verdade já está na tela. Existem alguns tipos de hérnias que são mais comuns em homens? Ah, sim, existem. Principalmente as hérnias inguinais. É que a gente comentou isso no começo da entrevista. Principalmente as hérnias diretas, né? Então, existe a hérnia direta e indireta. A hérnia indireta que a gente fala é aquela que vai correr o tecido, os tecidos de dentro do abdômen para a região escrotal, por exemplo, a bolsa escrotal, onde tem o testículo, as bolinhas ali. E a hérnia direta é uma fraqueza da parede, né? Então, na hérnia indireta é comum nos dois, homem e mulher, mas na hérnia direta é por esforço físico, porque o homem acaba trabalhando mais, faz mais força e acaba tendo esgarçamento desse tecido. Porque, na verdade, a hérnia é um alargamento de um tendão, né? Então, você vê o músculo, ele tem um tecido branquinho, que é o tendão, esse tendão ele se esgarça, né? E acaba dando isso. Essa imagem que eles estão mostrando agora, por exemplo, é da hérnia femoral. Então, por exemplo, é mais comum na mulher do que no homem, por causa de gravidez, por causa de esforço físico também, mas é mais comum em mulheres. Até qual tamanho uma hérnia pode chegar? Olha, depende da localização, né? E depende da estrutura. Existem hérnias muito grandes, né? A gente, graças a Deus, não tem visto como a gente via alguns anos atrás, né? Porque a medicina avançou, mas existem hérnias muito grandes. Existem as hérnias incisionais, eu acho que são as maiores, né? Pacientes que fizeram cirurgias abertas, né? Que tem que cortar a pele, a poneurose, existe um afastamento aí, realmente essas hérnias podem ser muito grandes, né? Mas é um processo para ela chegar a um tamanho grande, ela cresce rápido?
Como que funciona esse processo? O funcional pode ter uma ruptura após um esforço físico e pode aparecer subitamente, né? Mas as hérnias inguinais, as hérnias umbilicais e epigástricas, elas vão crescendo conforme você vai pondo pressão dentro da cavidade abdominal. Aí, por exemplo, nessa imagem que está sendo mostrada, é uma hérnia que é aquilo que nós falamos, é uma diástase de reto, né? Então, a musculatura do reto abdominal que segura a parede abdominal, ela se afasta e aí fica com aquele... A pessoa vai levantar, faz um abaulamento. Então, ela tem uma visão mais estética. A gente acaba operando isso se tiver alguma outra hérnia associada ou se tiver a alça saindo para fora, que a gente chama de abdômen avental, que acaba ficando um abdômen até problemático, né? Mas, assim, a grande maioria das diástases são pequenininhas, a gente pode só fazer acompanhamento e caso ela cresça ou cause alguma situação de desconforto abdominal, a gente acaba operando, que hoje também dá para fazer por minimamente invasiva ou por outros processos que são cirurgias mais simples. Ou na própria plástica, porque às vezes a mulher fica com aquelas estrias por causa de gravidez, e aí se remove aquela pele que está sobrando, levanta-se o tecido de pele, chega na musculatura, aproxima, fica bonito esteticamente e acaba resolvendo esse problema da hérnia e fica bem elegante. E as mulheres adoram esse tipo de procedimento e é feito com plástico normalmente. Doutor, nós separamos algumas perguntas para você. Vou colocar a primeira na tela. É da Paula Moraes. Ela pergunta: pessoas que tiveram casos de hérnia inguinal na família estão mais propensas a ter o problema? Assim, as causas são múltiplas, mas a gente comumente vê que quem tem caso na família acaba tendo. Então, por exemplo, em crianças que nascem mais com hérnias inguinais, é mais comum do lado direito. Então, existe, sim, essa predisposição. Principalmente se tiver alguma doença autoimune associada, então, tipo lúpus, esclerodermia ou outras, né, amiloidose, acaba tendo uma flacidez local e o paciente acaba tendo mais hérnia mesmo. Doutor Liboni, volto já para a gente continuar esse bate-papo. Teremos mais perguntas para a gente tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Uma perguntinha na tela, vamos lá? A pergunta é da Juliana Ávila. Eu tenho uma hérnia umbilical desde bebê e nunca senti dor nem operei. Agora eu estou querendo engravidar. A gravidez pode piorar a hérnia? E aí, doutor, pode piorar? Então, é o que a gente sempre fala, a gravidez é uma coisa muito tranquila para a mulher, ela tem que entrar bem para a gravidez. Então, ela tem que fazer uma investigação corpórea para ver se está tudo bem, de pressão, diabetes, glicemia, essas coisas todas que a gente faz rotineiramente. E se tiver pedra na vesícula, se tiver hérnias, já trata. Por quê? Porque durante a gestação vai aumentar o tamanho do neném na cavidade abdominal, vai aumentar a pressão, e vai aparecer a hérnia. Então, a hérnia pode ser uma coisa muito tranquila, mas ela pode encarcerar, estrangular e ter que fazer uma cirurgia de emergência, como já aconteceu em alguns casos nossos, né? Então, se possível, vai engravidar, já deixa toda a casa arrumadinha para preparar para ter a gravidez tranquila. Resolve antes, né? Todos os problemas. Próxima pergunta é do Caio Souza. Há 2 anos eu fui diagnosticado com hérnia umbilical de 3 centímetros. Eu estava muito acima do peso, pesava 120 quilos. Nos últimos 10 meses eu emagreci 23 quilos. Agora a hérnia ficou mais sensível e salta para fora. Eu percebo que sai cada vez mais e aumentou a dor. Existe algum risco, doutor? Então, isso é muito comum, né? A gente vê pacientes que eram muito obesos, eles tinham hérnias e acabavam, o tecido gorduroso acabava obliterando, tampando ali, a pessoa não percebia a hérnia. Conforme ela vai emagrecendo, os tecidos vão voltando ao local e esses anéis vão ficando largos, porque havia um tipo de um tampão ali, né? Mas ele corre risco, sim, é aquilo que nós falamos, senão ele vai acabar indo com uma cirurgia de emergência e normalmente esses ex-obesos eles têm hérnias muito grandes, porque os colos herniários aumentaram muito, então é obrigado a usar tela, em hérnia umbilical, por exemplo, que a gente não costuma usar, porque são maiores, ou hérnias epigástricas, né? Então tem que realmente operar, senão ele corre risco sim. E se tem dor, né, doutor, é mais um motivo para resolver o quanto antes esse problema. Ele já fez o principal, que era emagrecer, sim. Parabéns. Agora tem que acertar essa parte umbilical para ele poder fazer exercício e continuar mantendo a qualidade de vida dele e o peso que o exercício vai fazer isso e a dieta. Próxima pergunta da Selma Irina.
Eu faço musculação para perder peso. Durante o exercício eu senti uma pequena dor na região abdominal e notei que surgiu uma hérnia. Depois de 3 meses apareceu outra e agora eu estou com dor. As hérnias podem aparecer em qualquer pessoa ou eu já tinha alguma predisposição? Então, aquilo que nós conversamos, né? Existem pessoas que podem ter essa predisposição, né? Então, o problema é quando eu vou fazer exercício e acabo exagerando na carga, né? A pessoa vai sentindo o gosto de fazer exercício, vai ficando motivada e acaba às vezes exagerando. Então, ela já deveria ter operado a primeira hérnia, né? Deve ser inguinal, pelo que ela falou. Se apareceu a segunda, já aproveita e já faz a cirurgia e continua fazendo atividade física com extrema moderação para ter qualidade de vida. Só isso daí, não precisa aumentar, levantar grandes pesos, abdômenes em tanquinho, né? Isso daí acaba exagerando. Isso é realmente para quem é atleta, né? Para o dia a dia nosso, que é importante a gente poder levantar, sentar, fazer viajar, carregar uma mala, poder pegar o filho no colo. É essas coisas que a gente fala, é o dia a dia para ter qualidade de vida. Queremos saúde e qualidade de vida. É isso, doutor. Doutor Nelson Liboni é cirurgião gastrointestinal. O site dele é o clinicafactum.com.br. No YouTube você encontra o doutor como canal Clínica Factum. No Instagram é @clinicafactum. Doutor Liboni está sempre aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez por nos ajudar, né, a esclarecer. E doutor, me conte, falei certinho o nome do seu canal ou tá errado? Falou certinho, tá ótimo. Você viu a primeira entrevista que você faz comigo, é ótima, você é muito tranquila. É a primeira vez mesmo. Eu tô muito feliz, muito obrigada. Eu também, são dois. Doutor, o que tem no seu canal? Conte pra gente. O canal é um canal informativo, a gente tem feito temas de diversas situações que as pessoas nos pedem, e aí, se a pessoa tiver um problema específico, ela vai encontrar tudo ali. A gente chama sempre algum especialista renomado, né? E a gente tenta fazer uma linguagem simples, técnica, e ali em 20, 30 minutos você vai ter a maior parte das informações. Esse módulo que nós estamos fazendo esse mês é sobre doença do refluxo. A gente falou sobre aspiração pulmonar, problemas de garganta, né, envolvido. Nós vamos falar agora de Barrett, com oncologista, que é o risco de ter câncer. Nós tivemos o prefeito de São Paulo que infelizmente faleceu com câncer por causa de refluxo. E aí depois a gente vai partindo para outros módulos. E assim está sendo bem, bem bacana, está gostoso, a gente está se divertindo. Viu? Uma aula no YouTube, então, no canal Clínica Factum. É só seguir e acompanhar o trabalho do Dr. Liboni. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Estou sempre te assistindo, viu? Muito obrigada. Vamos lá.